Peço aos irmãos permanecerem em pé só um momento. Hoje eu pedi ao pessoal do multimídia e da transmissão aí também online, para não projetar os textos bíblicos, como temos feito, porque eu quero dar uma palavra muito especial à igreja, aos irmãos, nesta manhã, e gostaria muito que os irmãos prestassem bem atenção no que eu vou falar. Mas eu queria que vocês repetissem comigo um versículo, eu vou dizendo por parte, e os irmãos repetem comigo, que é João capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Podem sentar. Como é que o Pai é glorificado? Quando que o Pai é glorificado? Quando damos? Tem certeza? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito. Muito. Não apenas fruto, mas muito fruto. E aí, meus irmãos, cabe aqui uma pergunta. Em que temos glorificado o Pai? Essa palavra de Jesus tem sido uma realidade em nossa vida? Esta é uma resposta que cada irmão precisa dar para Deus. Porque vejam só, irmãos, o objetivo de Jesus vir ao mundo não foi para alimentar pessoas, não foi para curar pessoas, não foi para dar emprego para as pessoas. Jesus diz, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar os que estavam perdidos. A missão de Jesus foi essa. Todos nós sabemos João 3,16. Mas poucos sabem João 3,17. Quem se lembra aqui de cor o que é João 3,17? Porque o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Vejam só, o alvo de Deus é a salvação das pessoas. Saúde, emprego e outras realizações da vida não são descartadas, desprezadas por Deus. Pelo contrário, isso são bênçãos que Ele nos dá. Mas o alvo de Deus, o propósito de Deus foi salvar. E aí cabe uma pergunta. Quantas pessoas já foram salvas por Jesus, sendo você o instrumento para levar essas pessoas a Jesus? Porque se você não está fazendo isso, você não está glorificando o Pai, porque Jesus é muito específico em dizer que nisto. Ele não coloca outra situação em que o Pai é glorificado. Mas ele diz, é nisto. Ele é glorificado. Eu tinha pensado, irmãos, até em sentar com vocês, fazer uma roda assim, e a gente conversar. Até para ouvir os irmãos. Que o pregador, ele fala, não é? Mas ele não ouve. Ele não consegue saber o que as pessoas estão pensando naquele momento. Qual seria uma justificativa porque elas não estão produzindo frutos. Seria importante que, de repente, um dia a gente sentasse para conversar, né? Os irmãos poderem abrir o coração também. Neste versículo de João 15, 8, nós temos algumas palavras. Nisto, glorificado, Pai, muito fruto. Que a gente deveria refletir também sobre ela. Agora, essa palavra fruto, só neste capítulo, de João capítulo 15, aparece 8 vezes. Jesus se refere a fruto 8 vezes.
E na Bíblia toda, são 257 vezes em que a palavra fruto e suas variantes aparece. O quanto Deus está interessado em que sejamos frutíferos. Agora vamos pensar um pouco mais sobre por que Jesus diz que nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Primeiro, o reino de Deus requer fruto. O reino de Deus requer fruto. Em Mateus capítulo 3, quando João Batista vem pregando, e mais na frente, principalmente no versículo 10, ele vai dizer que o machado está posto à raiz. A árvore que não der fruto, ela será cortada. E cortada pela raiz. Só que ele vai dizer que o primeiro fruto que uma pessoa deve produzir na vida é o fruto do arrependimento. O primeiro fruto que uma pessoa deve produzir na vida é o fruto para a salvação. E depois o fruto para a salvação dos outros, das demais pessoas. Um crente que é salvo e que ele não produz frutos, ele está como aquela videira frondosa. E esta é a segunda razão porque nós precisamos produzir fruto. Deus procura fruto e não folhas. Tem crente que é pura folha. Aí, hoje já tem o crente fake news, né? O crente fake. É aquele crente que parece uma coisa, mas é outra. Ele é fake, ele não dá fruto. Ele é uma árvore até frondosa, mas infrutífera. E em Mateus capítulo 21, verso 19, Jesus procurou fruto numa figueira que tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou imediatamente, a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 7, os versículos 16 e 17, diz que o verdadeiro homem e mulher de Deus, a gente conhece pelo fruto que produz. Que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, não profetizamos em teu nome não fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Então o servo de Deus, o filho de Deus, ele é conhecido pelo fruto. Daí a importância de glorificarmos o Pai, como filho dele, com a produção de fruto. Em Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, é a história daquele homem que tinha uma figueira plantada no meio de uma videira. É um caso inusitado. Mas durante 3 anos ele procurou fruto naquela figueira e não o encontrou. Eu fico pensando na frustração de Deus procurando fruto em nossa vida. Cadê os frutos? E aquele homem, depois de procurar fruto por 3 anos e não encontrar, ele fala assim, corta essa figueira, porque ela não convém viver mais. E aí alguém chegou e disse, olha, mas vamos dar um prazo de mais 1 ano. Vamos cuidar dela, vamos regar, vamos adubar. Se ela não produzir, aí nós vamos cortar. Olha só, se não produzir, vai ser cortado. Outra razão porque nós precisamos produzir fruto é que a boa terra produz fruto abundante, ou produz abundante fruto. Na parábola que Jesus contou do semeador, Mateus capítulo 13, ele disse que uma parte da semente caiu na beira do caminho, vieram as aves dos céus e comeram, e que essa semente representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem, e que vem o diabo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração dessas pessoas. Outro tipo de solo
o pedregoso, que a planta nasce, a semente brota, a planta nasce, mas não tem raiz. Aí quando vem o tempo da tribulação, da perseguição, essa pessoa, ela se afasta. E hoje à noite, na mensagem de hoje à noite, não fique para trás, eu pretendo falar sobre isso. Que nessa pandemia, nesse tempo de culto online, igrejas fechadas, a gente viu quem realmente era crente. Não por vir à igreja, porque tem pessoas que não têm condição mesmo de vir, mas pela firmeza na fé dessas pessoas. E há pessoas que, qualquer perseguição, qualquer problema, elas já estão se afastando da comunhão da igreja, do seu compromisso com Deus, porque elas não têm raiz. Terceiro tipo é o que caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente, e diz que ela não produziu fruto, o que produziu fruto com imperfeição, chegou a produzir, mas no meio dos espinhos. Mas os espinhos cresceram e sufocaram. São as pessoas que são sufocadas pelas tribulações da vida, pelos compromissos da vida, pelo amor ao dinheiro, o trabalho, e vem muitas outras ocupações que sufocam a vida dessa pessoa, e ela não tem tempo para Deus, ela tem tempo para todas as outras atividades, mas ela não tem tempo para Deus, para as coisas de Deus. Vejam só, Jesus que contou essa parábola, ilustrando como é a vida das pessoas que recebem a mensagem e como elas reagem. E sobre o que Jesus está falando aí? Produzir fruto. Da beira do caminho não chegou nem vingar nada. Do pedregal nasceu, mas não produziu. Entre espinhos nasceu e produziu fruto imperfeito, mas depois foi sufocado. E aí vem aquela semente que cai em boa terra, que uma produz 100, outro 60 e outro 30. E aí, sempre que eu dou os treinamentos de discipulado, eu pergunto, me mostra os seus 30. Você tem 30, você poderia me mostrar 30, pelo menos? Para você, na boa terra, ser o menorzinho do boa terra, mas é o menor, pelo menos? E as pessoas dizem, não, mas a gente não pode ser tão literal, não pode estar pegando a números. Ok, tudo bem, então vamos lá para Isaías, que diz, o menor virá 100.000. E o mínimo um povo grandíssimo. Por isso que Jesus disse que nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. O crente não pode se conformar com pouco fruto. Ele precisa estar sempre se examinando, será que eu estou sendo um discípulo de Jesus? Porque ele diz, e assim sereis meus discípulos. Só é um seguidor de Jesus quem produz muito fruto. Agora, se por um lado, meus irmãos, existe essa cobrança toda aí de Deus, que a gente só o glorifica quando produz muito fruto, por outro lado, há recompensa. Porque em João 4,36 diz que tanto o que planta quanto o que colhe, ambos recebem galardão. As recompensas de Deus para com aquele que produz muito fruto. E os irmãos que já participaram de treinamento de discipulado conhecem a ilustração, o exemplo que eu conto, a experiência, de que uma vez eu coloquei esse texto em xeque diante de Deus, de João capítulo 15, versículo 16. Porque lá diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Só que tem um final do versículo. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda.